Pela palavra de Deus. Não é porque eu Odailson, não, é porque a palavra é de Deus, né? Palavra do Senhor. E o Senhor, Ele se encarrega, né? Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E eu quero pedir a você que, sentado mesmo, abra sua Bíblia no livro de Jonas, do profeta Jonas. Essa história é uma história muito conhecida e que há alguns dias o Senhor ministrou no meu coração. E há dias que eu venho percebendo que, não sei porquê, que o Senhor quer me usar, né? E algumas pessoas vêm insistindo comigo para trazer a palavra e a gente meio que saindo pela tangente, né? Talvez usando algumas desculpas, e talvez usando algumas justificativas, né, evangelista Cláudio? Mas elas, talvez Deus não esteja concordando com essas justificativas nossa. E o que eu tenho entendido dentro dessa palavra que nós vamos ministrar é que o Senhor quer usar cada um de nós. Que o Senhor quer fazer de cada um de nós instrumento dele. E nós não podemos fugir. Nós não podemos ser fujão, fugir do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu vou estar lendo e você acompanhe. Eu vou estar lendo o capítulo 2, eles são 10 versículos. E eu vou estar lendo e você acompanhe na sua Bíblia. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas Tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a Ti a minha oração no templo da Tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu Te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto conhecido de todos nós. Eu acredito que se a gente for perguntar qualquer criança que está aqui, elas conhecem essa história, elas conhecem de fato o que aconteceu com o profeta Jonas. Mas com certeza nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas hoje. Com certeza o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. É bem verdade que esse profeta, ele é um profeta que fazia parte do reino do norte, mais ou menos 862 anos antes de Cristo. E todos nós conhecemos essa história que o profeta Jonas, Deus ele observa a perversidade que havia numa cidade chamada Nínive. Deus observa que aquele povo estavam muito maus aos olhos do Senhor. E no capítulo 1 diz assim: e veio
a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Todos nós sabemos que essa foi a ordem de Deus. Essa foi a ordem do Senhor, para que Jonas fosse até a cidade de Nínive e ali que Jonas clamasse contra aquela cidade. Só que nós vamos ver que Jonas, ele foge. Nós vamos perceber que Jonas, dali ele pega na cidade de Jope, ele pega um navio que está saindo ali e embarca em direção a Tarse. E todos nós conhecemos essa história, que no caminho, logo no versículo 4 diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Em outras traduções diz quase se quebrando, de tanto vento, de tanta tempestade que estava ali. E nós conhecemos, sabemos a história que Jonas estava aonde? Dormindo. Jonas estava ali, dando onde não é comigo, né? Não está acontecendo, não foi eu, né? E Jonas está ali dormindo. E aí, aquele marinheiro, aquele líder, o chefe, diz assim: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem. Eles começaram a jogar fora tudo aquilo que alguns pertencem, julgando que aquilo fosse acalmar, que aquilo fosse melhorar, e nada disso acontece. E no versículo 8 diz assim: então lhe disseram, deixa eu ver aqui. O certo é que aquele moço disse para Jonas, ele diz: olha, você está aí dormindo? Você não está vendo isso que está acontecendo? Era como se ele quisesse dizer isso. Clama ao seu Deus. Era como se ele estivesse dito, irmão Cláudio, nós já fizemos nossa parte, já clamamos, já buscamos e nada disso resolveu. Clama, talvez. Eles dizem, talvez o seu Deus te ouve. E eles tinham uma esperança que talvez o Deus dele fosse ouvir. E aí, olha o que diz aqui. E o mestre do navio chegou a ele e disse: que você dorme? Levanta-te e invoca o teu Deus. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Eles lançaram sorte, e aquela sorte caiu sobre Jonas. Jonas era o culpado. E o que é que eu entendo aqui nesse primeiro momento? É que muitas das vezes nós enfrentamos algumas lutas, talvez nós enfrentamos algumas tempestades, e talvez você toma prejuízo, sendo que você nem é o culpado. Às vezes você é o culpado, mas às vezes você nem é o culpado, e você toma prejuízo por causa da desobediência de um que desobedeceu ao seu Deus. E eles começam a interrogar a Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E disse-lhe: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Tem uma tradução que ele diz, ou não sei se é o versículo 9, que ele declara que é adorador do Senhor. Imagina, irmãos, um homem se declarando para eles, dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou servo do Senhor, eu sou adorador do Senhor, mas eu estou fugindo.
mas eu estou fugindo, eu sou o culpado. E ali ele declara o culpado. Só que aqueles moços, eles temem que o Deus de Jonas fizesse alguma coisa, ou que eles se tornassem culpados, por acaso, se Jonas viesse morrer. E aí eles desistem de jogar Jonas no mar, e eles começam a navegar mais ainda. Só que o que acontece? Diz que aumentou mais aquela fúria do mar. E o que aconteceu com isso? Então eles decidiram jogar Jonas, pediram perdão para Deus, disse: Senhor, não seja sobre nós a vida desse homem, que nós não sejamos culpados. E Jonas pediu para que eles fizessem isso, e eles assim o fizeram. E nós sabemos de toda essa história que Jonas foi parar no ventre daquele grande peixe. Eu nunca vou dizer que é uma baleia, porque a Bíblia não diz que é uma baleia, mas diz que foi no ventre de um grande peixe. E agora nós temos um profeta numa situação dessa, e ele orando ao Senhor, clamando ao Senhor. No capítulo 2, que foi o texto que nós lemos. E Jonas, ele clama ao Senhor, e ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Deus respondeu a Jonas. Deus não deixou Jonas sem resposta. Deus respondeu. E ali nós vamos ver esse diálogo dessa oração. E Jonas reconhece que errou. Deus faz o milagre, fala com o peixe vomita Jonas lá na terra. E aí Jonas decide fazer aquilo que Deus o chamara para fazer. Irmãos, quando nós vemos essa história, muitos de nós vamos perceber, se nós formos curiosos, de que talvez Jonas estivesse fugindo daquela cidade por causa da fama daquela cidade, dos homens maus que existiam naquela cidade. Talvez fosse, pode ser que sim. Mas nós vamos ver aqui na frente que não foi só isso. Jonas tinha uma causa, uma situação que Jonas temia ir falar com aquela cidade, porque ele conhecia o seu Deus. E nós vamos ver aqui na frente. Então, meus queridos irmãos, será que nós conhecemos a Deus, assim como Jonas conhecia o seu Senhor? E ele declara dizendo: eu sou adorador do Senhor, e eu estou fugindo, então eu estou culpado disso. Mas nós vamos ver aqui no capítulo 3, que Deus fala com Jonas novamente. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. No primeiro momento, nós vamos ver uma declaração dizendo: clama contra ela. E nessa parte, na segunda fala de Deus com Jonas, ele diz: e prega contra essa cidade. Então nós vamos ver aqui que Deus não mudou. Devido ao homem ter desobedecido, devido ao homem ter falhado, Deus não mudou. O que eu quero dizer com isso? Na nossa caminhada, acontece muitas das vezes de nós sermos o Jonas da história. Nós fugirmos, por alguma razão, talvez nós queremos nos justificar diante de Deus e não queremos fazer a obra do Senhor. E aí, às vezes, nós nos justificamos e Deus não aceita essas desculpas nossas, porque Ele quer nos usar. Ele quer nos usar como instrumento do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Será que você está no caminho que Deus te chamou? Você está no propósito que Deus te chamou? Ou você está fugindo? Aonde você está nessa história? Você é um profeta fujão? Ou você está na direção de Deus? Ou você está dentro do propósito de Deus? Essa palavra que o Senhor está falando conosco. E nós vamos ver, meus queridos irmãos, nessa história, que Jonas vai e diz que essa cidade, para percorrer ela,
Era mais ou menos 3 dias caminhando, e Jonas, por um dia, ele faz isso, prega contra aquela cidade, e diz, olha, se vocês não arrependerem, Jonas diz, por quê? Olha aqui, levanta-te. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, e era, pois, Nínive uma cidade, isso que eu falei, versículo 4, e lançou Jonas, e começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, Nínive será subvertida, Nínive será destruída, ainda 40 dias. E Jonas prega, e aí a palavra vai dizer que aquele povo começou a ouvir e dar crédito à palavra de Jonas. Aquele povo começou a se vestir de pano, de saco, aquele povo começou a se humilhar, e diz que a história chegou até o rei daquela cidade, e o rei fez a mesma coisa, se vestiu de pano de saco, sentou sobre cinza como símbolo de rendição, de humilhação, e ele fez isso, e nós vamos ver na palavra do Senhor que Deus não destruiu aquela cidade, que Deus voltou atrás, e aí nós vamos ver agora um profeta, que no momento ele foge de Deus, ele se esconde de Deus, mas um outro momento, ele se arrepende, ele se volta para Deus, e ele vai pregar, e ele vai fazer a vontade de Deus, e Deus o usa e o povo o escuta, só que a coisa não aconteceu do jeito que Jonas queria ver a cidade destruída. Eu creio, pastor, que talvez ele pudesse pensar assim, eu sou profeta de Deus, Deus mandou, vai acontecer. Deus mandou para mim pregar que a cidade vai ser destruída. E a cidade não foi destruída. Por quê? Porque o povo se arrependeu. Meus irmãos, nós temos uma história dentro da palavra do Senhor que muitas pessoas não acreditam que ela é real. Muitas pessoas consideram esse livro como um conto de fada, como uma história, mas não é. É verdade de Deus. Você quer ver como é verdade de Deus? Coloca para nós aí Romanos 15, versículo 4. Como você vai saber, pela palavra de Deus, que isso aqui não é mentira? Olha lá, toda a igreja pode ler, por favor? Então, meus irmãos, isso aqui é a palavra de Deus. Isso não é um conto de história, isso é real. Aconteceu na vida de um profeta. E o que é que isso quer ensinar para nós? Muitas das vezes nós somos esse Jonas. Nós estamos fugindo, se escondendo, usando nossas desculpas diante do Senhor, e Deus querendo nos usar como instrumento dele, e vidas perecendo, vidas morrendo, e talvez esteja faltando a nossa palavra, talvez esteja faltando o nosso id, né? O nosso ir e falar de Deus para essa pessoa, e ela ser restaurada, porque quando essa pessoa ouvir da nossa boca a palavra de Deus, ela vai se voltar, ela vai se arrepender, ela vai se humilhar diante de Deus, e Deus vai fazer um milagre. Isso muitas das vezes acontece com a nossa vida. Então nós vemos aqui um profeta que Deus chama, e ele diz, eu que vou nessa cidade não, vou fugir, vou me esconder. Mas nós sabemos que Deus tem os seus propósitos. E aí entra, meus irmãos, diante de toda essa história, o capítulo 4 desse livro, onde nós vamos perceber, onde nós vamos descobrir o motivo real que Jonas estava fugindo. Isso me chamou muita atenção, porque Jonas, ele, sabendo que era um profeta de Deus, ele não olhou para si, para os erros que ele cometeu.
Ele não olhou para as falhas que ele cometeu e ele estava querendo que Deus fizesse um juízo sobre aquela nação, trouxesse juízo sobre aquele povo. De fato, Deus havia prometido, mas o povo arrependeu. O povo se voltou para o Senhor. E olha o que diz no capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Olha aí, nós estamos vendo um profeta ressentido, porque Deus não cumpriu aquilo que ele falou. Um profeta que Deus chama o homem e diz, vai, fala para aquela cidade que a maldade deles chegou até a mim. E ele se esconde, e Deus insiste. Mas por que Jonas foi, irmão? Por que o capítulo 3 está contando a história de Jonas ter ido pregar? Porque Jonas arrependeu. O que eu aprendo aqui? Que nós, às vezes, nos arrependemos de estar fugindo do Senhor, do propósito de Deus, daquilo que Deus tem nos chamado. Aí a gente fala, agora eu vou fazer. Mas amanhã, alguns dias depois, a gente vai estar, não, isso não é para mim, eu não dou conta disso, eu não vou fazer. Então nós vamos ver aqui que Jonas é usado por Deus, a cidade escuta a voz de Deus através do profeta e Deus não destrói. Nós vamos ver o final aqui do capítulo 3. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhes faria, e não o fez. E aí nós vemos um profeta ressentido, no versículo 1 do capítulo 4. E orou ao Senhor e disse, versículo 2 do 4, ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Olha a descoberta, versículo 2 do 4, do porquê que Jonas não queria ir pregar. Por que Jonas não queria? Eu disse para você que talvez poderia ter sido também a maldade daquele povo subir, dele conhecer a maldade dos assírios. Mas não foi só isso. Jonas sabia que Deus era bom. Jonas sabia que Deus era misericordioso. Jonas sabia que Deus poderia usar de misericórdia com aquele povo. E ele orou ao Senhor e disse, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas diz, eu sabia, Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor não ia fazer isso. Só que Jonas, em vez de se alegrar, porque Deus estava salvando uma nação, porque Deus estava livrando uma nação da morte, Jonas ficou ressentido, ficou magoado. Nós vimos isso, cheio de ressentimento, e reclamando para Deus, o Senhor mandou falar e o Senhor não fez. Né? Muitas das vezes, às vezes isso acontece conosco. E aí nós vamos ver Jonas fazendo o quê, irmãos? Pedindo a morte. Isso é sério. Jonas pedindo a morte orou, peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Mas, gente, só porque Deus tinha livrado uma cidade, irmão Tiago. Jonas está ressentido. Jonas está dizendo, eu quero morrer. Eu não quero viver mais, melhor eu morrer. O que nós tiramos de lição com isso para as nossas vidas? Que às vezes Deus nos chama para a sua obra, para o seu ofício, para fazer alguma coisa na casa do Senhor,
E as coisas não saem do jeito que a gente quer, irmão Ramon. As coisas não saem do jeito que a gente quer e a gente começa a reclamar. Fala, é melhor eu ter morrido. Melhor eu nem viver. Será que isso não acontece conosco ou só aconteceu com Jonas? Será que muitas das vezes nós não estamos dizendo na nossa calada, né? Murmurando para Deus, reclamando, porque as coisas não aconteceram do nosso jeito. E nós estamos falando para Deus, melhor eu ter morrido. Mas o que o Senhor ministrou no meu coração é que a obra é de Deus, não é nossa. A obra é de Deus, meu irmão. Não é você que faz. Não é você que manda. Não é você que dita como vai funcionar. Quem faz é o Senhor. Nós apenas somos vasos, instrumentos de Deus para ser usado. Então, o que nós temos que fazer? Nos submetermos à vontade de Deus, custe o que custar. O que Jonas não entendia é que Deus o chamou para ir falar com aquela cidade, que Deus respaldava a sua palavra. Deus falou, vai, ele tinha que ir. Porque se Deus mandou, Deus ia garantir a vitória como Deus assim o fez. E aí Deus dá a vitória não só para Jonas, que Jonas poderia ter morrido no ventre daquele peixe, naquele mar. Ali poderia ter sido o fim dele, e talvez até nem herdado a salvação. Mas o que nós vemos nessa palavra é que nós vemos aqui um profeta dizendo, eu quero morrer. E diz o versículo 4, disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Você tem razão, Jonas, por esse ressentimento teu? Deus pergunta para ele, você tem razão desse teu ressentimento? E a Bíblia vai dizer que Jonas não diz nada. Jonas não responde, não retruca, mas Jonas sai à distância, como aquele filho bicudo que o pai fala com ele, e diz, você está errado, você não tem razão. E o filho, ele não retruca com o pai, com respeito ao pai, mas ele sai calado e fica à distância. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas já tinha tido um diálogo com Deus, e Deus dizendo, não vou destruir, o povo se arrependeu. E o Jonas está lá bicudo, sentou à distância e falou, quero ver o que vai acontecer. Quero ver o que vai acontecer com essa cidade. Quantas vezes, irmãos, às vezes, por as coisas não saírem do nosso jeito, do jeito que nós queremos, às vezes nós ficamos nos esperneando nas nossas razões. E aí nós vamos ver que Deus faz um milagre. O Senhor age na vida de Jonas, manda um ramal ali subir, e faz uma sombra maravilhosa. E no versículo 6 você vai ver dizendo, e Jonas se alegrou em extremo. Jonas ficou muito feliz, maravilha, Deus fez um milagre, né? Eu vim ficar aqui à distância. Imagine um Deus bom que nós servimos, irmão. O filho que ele manda ir lá, e ele está lá meio bicudo, vai para lá, faz uma cabana, faz alguma coisa, e Deus ainda faz um milagre, dá mais sombra para ele. Só que a história não termina aí. A noite veio, e junto com a noite, veio um bicho. Tem uma tradução que diz que vem um lagarto, e ali ele pica aquela sombra que Deus dá para Jonas. E o dia amanhece, e o sol vem quente, rachando, e vem na cabeça de Jonas. E é tão quente que Jonas
quase desmaia. Jonas está quase desmaiando daquele sol quente. E aí nós vamos ver mais uma vez Jonas reclamando. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. É o versículo 8. E feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer. Jonas está lá, Jonas de novo. Jonas pede a morte. Eu não quero viver mais, quero morrer. As coisas não aconteceram do meu jeito. Aí Deus faz um milagre. Deus age na vida de Jonas. Faz um milagre. Está lá Jonas feliz da vida. A prova vem de novo. Aí Jonas, quero morrer. Não quero viver mais. E Deus volta a perguntar para Jonas. Versículo 9. Então disse Deus a Jonas: é caso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse, no primeiro momento Jonas não retruca, ele fica à distância, quero ver o que vai acontecer. Nesse momento ele responde, ele diz, é justo que me enfade a ponto de desejar morrer, de desejar a morte. É justo. O Senhor fez uma sombra maravilhosa e tirou. O Senhor fez um milagre e tirou o milagre de mim. É justo. E aí Deus diz para Jonas, Deus só queria dar uma lição para Jonas. Deus só queria mostrar o amor dele. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, com essa palavra muito simples e muito conhecida de todos nós? É que o Senhor nos ama. É que Deus conta com você, meu irmão. É que Deus conta comigo. Em muitos momentos nós vamos fugir. E em muitos momentos a gente vai querer se esconder. E em muitos momentos talvez a gente não vai nem desejar morrer, mas a gente vai murmurar, vai reclamar. E mesmo assim Deus está insistindo com a gente. Mesmo assim Deus está insistindo, eu quero usar você, eu quero você na minha obra. É isso que Deus está querendo dizer nessa palavra para nós. E Deus disse para Jonas, você tem pena desse ramal que nasceu ontem à noite e agora secou? E você está com pena de tudo isso? Nem foi você que plantou? Nem foi você que adubou, que fez ela crescer, e você está com tanta pena? E Deus diz para ele, por acaso, eu não terei pena dessa cidade, desse povo? Por acaso eu não vou ter piedade desse povo que eles não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda? Deus está dizendo, Jonas, esse povo só é mau porque eles não me conhecem. Esse povo só é mau porque eles não me servem. Quando eles reconhecerem, eles vão se render, vão voltar-se para mim. E o que eu aprendo com toda essa lição para as nossas vidas? Que o Senhor ministrou no meu coração. É que o Senhor quer nos usar. Nós estamos vivendo dias difíceis. Talvez muitos de nós estamos tomando alguns prejuízos espirituais e até financeiro por nossa culpa, por nossos erros. Mas talvez muitos de nós está sofrendo prejuízo, e eu digo de novo, até financeiro, devido a erro de outros, devido à falha de outros, foi o que aconteceu no início. Meus irmãos, eu fiquei imaginando esses dias, nós estamos vivendo tempos difíceis, e quantas famílias têm tomado prejuízos devido a essa pandemia? Quantas famílias
estão dizimadas? Quantas filhas sem pai, sem mãe? Quantos pais sem filhos? E às vezes nós não aprendemos que é Deus tratando conosco. E às vezes nós não aprendemos que é o Senhor agindo na nossa vida. E Deus está chamando a nossa atenção para nós voltarmos para Ele. E deixa eu te falar, talvez vai ser difícil, talvez você vai ter que tomar uma decisão difícil para viver o propósito real de Deus à risca. Talvez isso pode até custar a sua vida. Mas se Deus te chamou, se Deus escolheu você, se você tem certeza disso, do propósito de Deus na sua vida, não desista, não fuja, não corra, porque tanto você pode ter prejuízo como outras pessoas que estão próximas de você sofrerá dano. E eu estou falando tanto financeiro como espiritual. Talvez pessoas estão morrendo, faltando a nossa palavra, faltando o nosso conselho, faltando a nossa voz. E nós não reconhecemos que somos instrumento de Deus e que a vida não é fácil mesmo, para nenhum de nós. A vida, a decisão de servir o Senhor, ela causa dores, causa. Nós temos que tomar decisão séria na nossa vida para vivermos o propósito de Deus. E se nós estivermos errado, hoje o Senhor está falando comigo e com você para nós voltarmos. Se nós estivermos fugindo do propósito do Senhor, primeiro essa palavra falou comigo. Eu disse esses dias para Deus, eu quero melhorar diante do Senhor. Quero ser melhor diante do Senhor. Quero ouvir a tua voz, custe o que custar. Nós sabemos, irmãos, que nós temos que ser instrumento de Deus nos dias de hoje. Muitas pessoas estão esperando a nossa palavra, a nossa voz de instrumento de Deus. Eu não estou dizendo para você sair só pregando, evangelizando. Também isso faz parte, nós temos que fazer. Mas talvez tenha alguém, algum vizinho nosso, uma pessoa do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa faculdade, que está precisando de uma voz, está precisando de um conselho nosso, e nós estamos fugindo, nós estamos calados, e essa pessoa está jogando as cargas fora. Está tão pesado a vida, está tão cheia de tanto problema, está jogando a carga fora, e o culpado não é essa pessoa, o culpado somos nós, que estamos fugindo, porque ela não conhece Jesus. Você conhece, nós conhecemos. Então essa é a palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite, uma palavra de reflexão e também que o Senhor está nos chamando para nós voltarmos para Ele. Você lembra da palavra de domingo? O diácono Aelso pregou? Você lembra quais são as nossas prioridades, o que nós estamos priorizando na nossa vida? O Senhor está chamando a nossa atenção. O Senhor está chamando essa igreja, porque o Senhor quer cada um de nós como instrumento, como atalaias, como vasos na mão do Senhor, escolhido por Deus para levantar vidas, para falar com nação, para falar com vida lá fora. Volta enquanto é tempo, volta para o Senhor e sermos instrumento do Senhor. E se o Senhor quiser usar de misericórdia com alguém que nós julgamos não merecer misericórdia, Ele vai fazer, porque o poder é dEle, a obra é dEle. Nós apenas somos instrumento na mão do Senhor. Claro que para a obra de Deus acontecer, nós precisamos fazer igual Jonas, voltar. Jonas orou no ventre. Se ele não faz aquela oração, se ele não se arrepende diante de Deus, ele não teria ido. Então, o que nós precisamos fazer é nos arrepender diante do Senhor. Que Deus quer nos usar. Que Deus quer nos levantar como instrumento na mão dEle. Você crê no propósito de Deus para a sua vida? Você crê que Deus pode te levantar e que Ele te respalda, que Ele te guarda, que Ele vai te livrar? E se você não for livrado aqui, meu irmão, você vai morar no céu. Nós vamos morar no céu.
Só que nós precisamos aguçar a nossa fé diante do Senhor, nos levantar, orar, porque o que Jonas fez foi orar. Ele clamou ao Senhor. O texto que nós lemos aqui foi que ele fez uma oração diante de Deus e ele se voltou ao Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, para nós estarmos orando. E eu queria pedir, se possível, o irmão Rony e a irmã Graça, louvar o Senhor, para que nós possamos voltar para Deus. Mesmo que nós não estejamos entendendo o que Deus vai fazer, Deus está chamando para que nós tomamos uma decisão de obedecê-lo. Deus está chamando cada um de nós para que nós venhamos fazer a vontade dEle e estarmos dispostos. Qual o caminho que Ele quer nos levar? E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo no propósito, o caminho de ser usado por Ele, de ser instrumento dEle. Pode ser aqui nesse lugar. Amém? Você possa louvar com essa dupla, né? Estarmos louvando ao Senhor, louvando a Deus. E se você sentir a vontade de adorar a Jesus, glorificar a Jesus, faça isso. Se você sentir que tem que pedir perdão para Deus, como eu, vamos fazer isso. Pedir perdão para o Senhor e entender que Deus tem um propósito na nossa vida. Aleluia. Jesus, tu és bom, Senhor, tu és fiel. Tudo que eu preciso, tu sabes. Tudo que eu anelo, tu tens. Tudo que tu tens é o melhor. Tudo que tu fazes faz bem. O que eu quero nem sempre é bom, pois nem sempre sei escolher. Mas bendito seja o dia que eu escolhi teu querer. Pra onde irei, se só tu tens palavras de vida? O que farei se nada sei, se não fores meu guia? Hoje eu escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa. Nulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, pra que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Você pode cantar. Eu escolho Deus pra me guiar. Eu escolho Deus pra me mostrar o que eu não consigo enxergar, ou o que eu não quero aceitar. Eu escolho Deus, mesmo se doer, pois só Ele sabe bem o que fazer. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus, mesmo sem saber o que é que vai acontecer, pois Ele já sabe
do final, antes do início acontecer. Eu escolho Deus, eu confio em Deus, eu prefiro Deus. Eu escolho Deus. Declare: hoje eu escolho o teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa. Nulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, pra que me mostres o caminho. Ele está mostrando um caminho aqui nessa noite. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho Deus. Hoje eu escolho Deus. Aleluia. E nós estamos escolhendo. Qual é a nossa escolha hoje diante da palavra do Senhor? Diante daquilo que Deus tem falado conosco? Será que nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, a obedecer a palavra do Senhor, custe o que custar, por mais que o Senhor queira tirar aquilo de nós que nós consideramos que é valioso, que é bom, e Deus fala, não é isso. Será que nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus e seguir os seus passos? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu amor. Nós sabemos, ó Deus, que nós fazemos planos. Nós sabemos